Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, estamos aqui recebendo você para o nosso primeiro ConvidaCast, o nosso Quarta Convida especial. A nossa ideia é termos um por mês, um Quarta Convida especial, em estilo de um podcast, né, o ConvidaCast. E para abrirmos aqui a nossa Quarta Convida especial, podcast, nós temos hoje aqui a presença do nosso amigo, irmão, o Edson Salomão. O Edson está ajudando o time Brave aí há pouco tempo, veio aí para reforçar o time, está dando uma força para nós aí. E talvez nem todo mundo da igreja te conheça. O podcast da Água da Vida, ele é destinado muito ao público da nossa igreja, né? Mas alcança outras pessoas também. Então, o primeiro passo é você se apresentar. Quem é o Edson, se ele é casado, tem filhos. É isso aí, pastor. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu, pastor? É uma honra estar com o senhor, tá com o Ítalo aqui também, que a gente já tem caminhado bastante tempo, né? E tá com os irmãos também que tá acompanhando agora aqui na Ibrave, né? Eu cheguei recentemente, mais pro final do ano, né? Mas o relacionamento já existe já há um bom tempo, até por conta de outros trabalhos que eu vinha desenvolvendo em relação a ativismo político e até me apresentando aos irmãos, né? Eu tenho 45 anos, sou casado, né? Já vai esse ano completa 20 anos de casamento, tenho uma filha de 16 anos, a Hannah, e por muito tempo, né, eu sou convertido desde os 22 anos de idade, fui membro de uma igreja por mais de 20 anos, na mesma igreja, inclusive, e era empresário, corretor de seguros durante muitos anos, né, e nos últimos 7 anos acabei me enveredando pelo ativismo político, criando um movimento que acabou chegando a nível nacional, que é o movimento conservador. E foi dentro disso que eu acabei conhecendo, primeiramente, o Ítalo, né? Que conhecemos lá na Alesp, né? Num trabalho que estava tendo lá na Assembleia Legislativa, né? Logo depois da eleição. Logo depois da eleição. Final de 2018. Final de 2018, né? Que em 2018 nós lançamos um candidato, né? O Douglas Garcia, que era parceiro meu no movimento, foi eleito deputado estadual. E aí fizemos um evento, eu não estou lembrado mais qual que era o evento. Você lembra, não? Lembro, era a participação do Douglas. Sim. Acho que o Luiz Felipe ia, o Felipe que trabalhou com o Bolsonaro lá, esqueci o o nome. Martins. Felipe Martins. É verdade, nossa, até eu... Acho que é perspectivas da direita pós-eleição, uma coisa Pois assim. Pois é. Olha só, eu fui que organizei o evento, esqueci. Mas tanta coisa que a gente acaba esquecendo. E ali eu conheci o Ítalo, conheci o André. Estavam os três, estava o Ítalo, você, o André e o Caio, o Barbudo. E aí nos conhecemos, ali começou o contato, né, o relacionamento. Depois tive a oportunidade de conhecer o pastor também, enfim, e aí veio desenvolvendo, né, esse trabalho. Em 2020 acabei saindo candidato a vereador, por pouco não ganhei, aliás, né, até com a ajuda dos irmãos, agradeço, que se empenharam em 2020, eu fui um dos candidatos mais votados na cidade de São Paulo, porém a escolha do partido não colaborou, o partido não fez o coeficiente eleitoral, fiquei de fora. E agora em 2022 novamente para deputado estadual, e a gente também não conseguiu fazer o número de votos. Mas enfim, foram 7 anos aí de ativismo, durante muito tempo também servindo a igreja, como eu falei, desde os meus 22 anos de idade, apesar de dos últimos 7 anos acabei focando muito nessa questão do ativismo, porque eu entendi que o crente ele tinha que se posicionar, né? E aí, depois a gente vai desdobrar em relação a isso. E aí foi por conta do meu envolvimento em relação a isso. Mas hoje eu tô com os irmãos aqui, né? Tá uma honra, tá sendo recebido por vocês, o carinho, né? O aconchego aqui na igreja é muito importante. Legal. Então, você falou uma coisa interessante aí, uma pergunta que eu ia colocar, né? Vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, a moda do conservadorismo veio muito na eleição do Bolsonaro, né? Mas o movimento conservador já existia antes. Então, comenta um pouquinho qual foi a ideia, como é que vocês começaram a ter a ideia do direita, do conservador, para o pessoal ter uma ideia de como se formou essa...
Porque tem muita gente que acha que tudo é Bolsonaro. Bolsonaro, você é bolsonarista e tal, até é uma alcunha que eu não gosto, né? Eu acho que você não segue ninguém, você não segue modelo, você tem um princípio, exatamente. Então, explica um pouquinho o que era o movimento e tal, para as pessoas terem uma ideia. Pois é, pastor. A história é um pouquinho longa, hein? Senta que lá vem história. Mas é importante dizer a origem para que os irmãos entendam que não foi somente uma atitude política, vamos dizer assim. Tem todo um envolvimento aí de despertar, inclusive dos próprios evangélicos, né? O que precisa. Durante muito tempo, por décadas, eu posso dizer que não é nem décadas, por um século, né, 100 anos aí, a esquerda já vem trabalhando no Brasil, né, para a implantação de uma ideologia anticristã, antifamília, contra a vida e que trabalha de todas as formas para poder descaracterizar toda a obra de Deus, tudo aquilo que Deus fez. O homem, a imagem, a sua semelhança, a relação entre pais e filhos, enfim. Todos os nossos princípios e valores que nós carregamos, né, a esquerda ela já vem há 100 anos no Brasil trabalhando para destruir. No entanto, que a gente observa o avanço de leis, de inversão de valores que está acontecendo. E o que acontece? Ao longo de todos esses anos, essa esquerda ela se organizou de tal maneira, criando formação de militância, através de universidades, através das redações de jornais, na cultura, você vê aí as novelas de uma tal emissora, aquilo ali é o objetivo claro de destruição do indivíduo, da destruição da família. Enfim, eles se organizaram de tal maneira para poder abraçar todas as áreas, envolver-se em todas as áreas, né? E, vamos dizer assim, a direita, que é uma nomenclatura dada para fazer oposição à esquerda, né? Porque esse pessoal que se mobiliza em torno de uma ideologia, que é o socialismo, eles se colocam numa posição de esquerda, politicamente falando, né? De esquerda. Obviamente, todo aquele que se opõe a isso é do outro lado, que é o de direita, né? É claro que os nossos princípios e os nossos valores estão acima de qualquer debate político. Né? Uma coisa que eu costumo dizer é que o cristão, a posição do cristão, não é se ele tem que estar brigando pela esquerda ou pela direita. Né? O nosso compromisso é estar acima de tudo isso, para que os nossos valores alcancem todas essas áreas. Porque tem incrédulos na esquerda e tem incrédulos na direita também. Né? Então, assim, nós como cristãos precisamos gerar influência em todos os lados, né? Nesses dois aspectos políticos. Porém, não havia um posicionamento organizado de um grupo que combatesse os absurdos da esquerda, né? Principalmente contra projetos de leis absurdos e etc. e tal. O que tinha eram políticos, né, conhecidos no nosso meio, que o eleitorado dele é o eleitorado evangélico, né, que aí ele busca o voto evangélico para que ele possa estar lá no Congresso. Mas não existia um trabalho organizado de formação de base de pensamento conservador, né, e baseado nisso, observando isso, que tinha os políticos evangélicos, que muitos, inclusive, nem se posicionavam sendo de direita. Eles defendem os nossos princípios e valores, mas eles não se colocavam tipo, eu sou oposição da esquerda. Não, eu sou cristão, sou evangélico e eu defendo a vida, né? Pastor fulano e tal. No entanto que, durante décadas, aí, a nomenclatura, né, que se usa na política, pastor, vote no pastor fulano de tal, né? E muitos usou desse artifício para poder ganhar eleições, né? Mas que são carreiristas de política, vamos colocar assim. Mas não existia um trabalho de formação. Chegado lá em 2016, né, eu já tinha me despertado para a questão da política, na verdade, foi lá em meados de 2013, quando houve aquela onda de manifestações que começou em São Paulo, depois expandiu para o Brasil todo, que era a questão da tarifa de ônibus, dos 20 centavos. Depois tornou-se contra a corrupção. Foi ali que me despertou. Até porque até então eu era apolítico, né? Assim, cristão, evangélico, servindo na igreja, servindo em ministérios. Mas quando falavam para mim, Edson, é a questão da política, eu falei, eu não quero saber. Eu não queria saber. Né? Eu queria
sim, cuidar da minha família, me envolver com o ministério, mas eu não queria saber da política. Mas eu creio que foi ali que Deus abriu meus olhos e falou, não, filho, você tem dupla cidadania. Você tem dupla cidadania. Você é cidadão do céu, sim. Você é um embaixador de Cristo aqui. Você tem que propagar as verdades do reino, sim. Mas você está aqui nessa terra. Aliás, é uma coisa que o cristão esquece, né? Totalmente. Ele esquece que ele é cristão, que ele é terreno, que ele tá aqui ocupando um espaço nesse mundo, com obrigações, né? Tem que pagar os seus impostos, tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia honradamente, tem que ser um cara sincero, tem que ser um cara não corrupto. Ele esquece isso aí, né? Ele esquece, se esconde atrás da... Colaborar para resolver problemas do dia a dia. Ele se esconde atrás da capa do cristianismo. Sim, sim. Porque ele pensa o seguinte, o meu reino não é deste mundo, né? A vida eterna está reservada, em breve estarei com o Senhor. Glória a Deus, amém, que ele tem essa convicção, né? Mas enquanto estar aqui, você tem suas responsabilidades. Exatamente. Né? A gente tem até um fato lá nos evangelhos de quando cobraram os impostos de Jesus, o que ele respondeu? Ele mandou pegar o peixe, tirou a dracma do peixe e falou, dá a César o que é de César. Exato. O que ele quis dizer ali? Estão cobrando imposto? Paga o imposto. Paga imposto, Quer dizer, eu vou cumprir a minha obrigação como cidadão. Aliás, inclusive um ofício ele tinha. José era carpinteiro, quer dizer, tinha um ofício, trabalhava, gerava renda, sustentava a família. Exatamente. Né? Jesus pegou no pesado, gente. Né? Então, assim, ele exerceu o papel de cidadão. Tanto, a Bíblia deixa bem claro, tanto ele tendo um ofício, que é a questão de ser carpinteiro, e um momento de ter que pagar os impostos, inclusive, ali. Que ele não se rebelou ali, falando, não vou pagar nada não, porque são tudo corrupto, tudo ladrão. Não, vai lá, paga e tá tudo certo. Né? Então nós, como crentes, nós temos esse papel. E assim como nós pleiteamos por direitos, nós temos os nossos deveres, né? E se a gente não acompanhar a política, o que acontece? Outros vão escolher por nós, não é? Então eu como cristão, né, que foi aí a partir daí que eu tomei a decisão de montar um movimento, que eu sou pró-vida, né? Eu sou contra o aborto, eu sou antidrogas, eu sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, enfim. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas opiniões baseadas no que a palavra de Deus diz, não é? Mas se eu também não exercer o meu papel de cidadão, leis absurdas que querem impor isso na sociedade vão andar com toda a força. E aí o que eu devo fazer? Né? Hoje mesmo eu estava até lendo, eu só esqueci o versículo correto, mas estava lá em 1 Pedro, ele fala que nós devemos nos submeter às autoridades. Mas não nos proíbe a nos posicionar. Não nos proíbe a criticar um erro, por exemplo. Nós não devemos agir com subversão, nós não devemos agir como grupo revoltado que pratica anarquia. A Bíblia ela rejeita isso, porque quando a Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades, está rejeitando toda anarquia e toda subversão. Porém, o meu direito de discordar, o meu direito de opinar, o meu direito de trabalhar para que projeto absurdo não seja aprovado, eu tenho que exercer como cidadão. Por quê? Porque eu vou ser afetado diretamente caso tal projeto seja aprovado. As futuras gerações podem ser condenadas por conta de projetos absurdos. Então, dentro desse entendimento, que chegou em 2016 e acompanhando a evolução do que estava ocorrendo, aquele fervor todo político, até pelo impeachment da Dilma, e diante de assistir um documentário que eu recomendo a todos, no YouTube você encontra ele, que é o chamado A Agenda, né? Assista, ele tem uma versão dublada, mas é péssima, não assista, que você vai desistir. Assista a legendada, que é A Agenda. É um mapa que, inclusive um deputado federal dos Estados Unidos, cristão, né, ele começou a entender o modus operandi da esquerda nos Estados Unidos e ele foi vendo as ramificações. Aí mostrou toda a estratégia da esquerda, todo um mapa de tomada de poder em todas as áreas. É uma coisa assustadora. O que a gente vê hoje que acontece nos Estados Unidos não foi obra do acaso, foi altamente planejado. E tem um mapa. E ele encerra o documentário
dizendo o seguinte, que o propósito de todo esse trabalho do socialismo é destronar a Deus e destruir o capitalismo. Aquilo mexeu comigo, deu um impacto tão grande, que é destronar a Deus, porque o socialismo sabe que quando você tira Deus do centro, acabou. Exato. Você esvaziou o homem. Exatamente. E aí, meu amigo? Que é a essência, né? A essência do homem é Deus, né? É uma divina, né? É o espírito, né? Pois é. Quando você faz com que o homem se esvazie de Deus, fala, tira, eu nego a Deus, acabou. Qualquer coisa que o mundo quiser enfiar dentro de você, as piores coisas absurdas. Por isso que você vê tantas aberrações aí. Você vê pessoas totalmente vazias de Deus, né? Então, quando eu vi isso, em março de 2016, inclusive agora faz uns 7 anos, foi que eu falei, eu preciso me posicionar. Mas não só sair falando lá no Facebook, não. Fazer um trabalho organizado, de convocar pessoas para que elas possam se reunir e possam estudar em relação qual o problema dessa ideologia que quer destruir a sociedade e passar a se envolver no dia a dia, tanto da política, tanto da cultura, da imprensa, enfim. Começar a ocupar espaço, começar a se organizar, ser uma sociedade organizada para poder fazer frente a todos esses absurdos que veio de vento e popa durante décadas. Então a gente precisa pelo menos ser a resistência em relação a isso, né? E aí foi quando começou o trabalho, e começou em 3 pessoas. Eu acabei conhecendo o Douglas Garcia e o Jorge no Facebook por conta de um evento, e aí eu convidei eles, olha, vocês topam comigo iniciar esse trabalho? Opa, vamos! E aí a gente começou o trabalho. Como que chamava? Na época era Direita Paulistana. Direita Paulistana. Por quê? Porque o propósito era justamente eu reunir pessoas da cidade de São Paulo para que se encontrasse semanalmente para poder estudar mesmo literatura conservadora, aprender sobre as leis, aprender como que é o modus operandi das casas legislativas, se preparar e começar a agir frente a isso, né? E aí o trabalho ele começou a ganhar corpo, começou a crescer. Pessoas de outras cidades do interior de São Paulo começaram a perceber esse movimento, esse trabalho, porque a gente sempre usou muito as redes sociais fortemente, e aí falou, pô, Edson, quero trazer esse trabalho para a minha cidade. E aí eu mudei o nome do movimento para Direita São Paulo, para poder abranger o estado inteiro. E aí dentro disso a gente desenvolveu o trabalho, chegou 2018, aí lancei o Douglas candidato a deputado estadual, e aí foi eleito deputado estadual representando Direita São Paulo, né? E aí em agosto de 2019 a gente decidiu expandir para o resto do Brasil, porque pessoas de outros cantos do país também começaram a nos procurar para replicar esse modelo de trabalho, né? Você tem o movimento em Belo Horizonte? Então, hoje a gente está passando por um processo de reformulação, mas nós temos sim membros hoje que está em Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Montes Claros. Tem um amigo lá, o Lafayette, né? Talvez ele vai até ver o programa. Ele comenta, né? Parece que tem lá o grupo, ele conhece algumas pessoas. Tem Belo Horizonte, fez um trabalho forte, inclusive a gente até lançou um candidato, na verdade 2 candidatos em 2022 lá, eles não ganharam, mas fez um trabalho bem feito lá. E assim, está em vários cantos, né? Acabou atingindo o Brasil em vários cantos aí, né? E fechando esse ponto, até que o pastor colocou, o movimento desde a sua origem, ele nasceu para ser um movimento de defesa de valores conservadores e fazer um trabalho de formação de base e não ser um grupo de militância política de uma determinada pessoa. Então, assim, como o próprio pastor colocou aqui, o bolsonarismo, o bolsonarista, a gente em 2018 chegamos até a apoiá-lo como presidente da República, né? Em 2022 também, inclusive. Lógico. Mas, assim, a gente entende que isso é só uma parte de todo o trabalho que envolve. Não é um grupo voltado só para a figura de Jair Bolsonaro. E é um erro muito grande que foi disseminado, inclusive, que foi terrível, que foi uma frase que um dos filhos dele soltou, que não existe direita, existe Bolsonaro. E isso é uma das coisas que eu sempre batalhei nos últimos 7 anos, que nós deveríamos formar um grupo que defendesse valores. Por quê? As pessoas passam. Exatamente. Hoje eu estou aqui, gente, falando com vocês. Amanhã eu posso ter um piripá que não está mais aqui. Aí o movimento salomônico, como que fica? Como que fica o movimento salomônico? Acabou o movimento, porque o Salomão já era?
Então, eu sempre defendi a ideia de que nós defendemos valores. E, no caso, nós, como cristãos, valores cristãos. Aquilo que Deus planejou para nós. Então, nós devemos defender isso, né? Por que, no caso, até o Evangelho chegou até os nossos dias de hoje? Porque o trabalho dos apóstolos chegou até o dia de hoje. Por quê? Porque Pedro pregava em nome de Pedro? Paulo pregava em nome de Paulo? Os outros apóstolos pregavam em nome dele? Não. Eles pregavam em nome de Cristo, debaixo da revelação da palavra de Deus. Foram grandes homens de Deus. Mas eles passaram. Sim. Eles passaram, mas deixaram o legado. Deixaram a mensagem. Então a ideia nossa de se posicionar na sociedade é a defesa de valores. Por quê? Porque hoje eu estou aqui. Amanhã pode ser que eu não esteja mais. Mas os valores que eu defendo, né, ele vai continuar, vai passar para o Ítalo, que o Ítalo vai passar para uma outra pessoa, que vai passar para o filho dele, porque é legado. E eu sempre trabalhei nesse sentido. Só que, infelizmente, houve alguns erros no meio do caminho que acabaram enlatando. Assim, na verdade, foi um movimento da esquerda, né, que pegou... A esquerda sabe muito bem quem são os conservadores, quem são os cristãos, mas é muito mais fácil enlatar todo mundo numa coisa só e falar, e taxar, é bolsonarista. Por quê? Porque eles sabiam que um dia Bolsonaro passaria. Exato. E aí, ele passando, o que aconteceria? Todo o trabalho passaria junto com ele. Agora, quando você se coloca como conservador, que defende valores cristãos, pode passar fulano, ciclano, beltrano, o trabalho continua. Inclusive, isso eu acho que foi um erro das igrejas. As igrejas, muitos cristãos, eles pegaram e abraçaram o Bolsonaro e fizeram uma luta pró-Bolsonaro. Só que, é o que você falou, você tem a novela... a esquerda é muito esperta, né? Eles pegam o domínio da cultura e hoje só tudo que é feito em âmbito cultural é feito já com uma mensagem de ideologia por trás da esquerda. Então você pega a novela visa o quê? Moldar o pensamento do cara de uma forma, né? Você pega as pessoas que estão dentro do Big Brother, elas estão ali representando modos de vida, formas de pensar. Você promove uma pessoa como a Anitta, você não está promovendo uma artista bonita, tal. Você está promovendo uma forma das meninas se olharem e se enxergarem. Sim. Então, e quando você começa a olhar o que essas pessoas pensam, o que elas replicam, que, claro, a gente sem estudar muito bem o que foi feito pela esquerda, o que eles pensam, o que eles falaram, a gente não consegue captar isso. Né? Talvez muita gente que está assistindo não consiga perceber. Poxa, mas eu não vejo nada de esquerda na Anitta, por exemplo. Não, mas o que ela fala, a cabeça dela é toda moldada em uma cultura que promove valores e formas de se vestir, de viver, de falar e de pensar, que lá na ponta geram um voto útil para alguém do PSOL, para alguém do PCdoB. Então a cultura está toda imersa nessa ideia da esquerda, nesse mecanismo de esquerda. Né? E quando a gente pega aí como igreja e promove uma pessoa, como foi feito com o Bolsonaro, veja, tem várias igrejas aí que levaram o cara lá no palco, deram o microfone na mão dele e tal, e nunca fizeram uma atividade de promoção cultural com os jovens, com as pessoas, para mostrar, você precisa impactar a cultura onde você está, com o cristianismo, você precisa estudar ao que você dê a sua fé, e você precisa estudar os valores dessa sua fé nesse campo político que você se identifica, que é a esquerda, que é conservador e tal. Você precisa agir culturalmente. Não. Foi só aquela coisa, tipo como você guia o gado mesmo. Uma moda, né? Vota nele que ele é a solução. O momento do movimento, Isso. Então colocaram o cara como de fato um messias. Eu vejo que teve igreja que substituiu. Pelo amor de Deus. Esse discurso que prejudicou bastante até a reeleição dele, né? Prejudicou. E aí o movimento é interessante por causa disso. Ele é importante por causa disso. Porque quando vocês começaram já nessa mentalidade. Sim. De que a luta eleitoral, ela é a ponta de todo um iceberg que está para baixo da água ali, que é a cultura, que é, por exemplo, conselho tutelar, associação de bairro. Quantas pessoas reclamam do buraco na rua lá, por exemplo, das coisas, e não frequentam a associação de bairro, nem sabem que existe. E se você, como cristão, como pessoa que tem valores, você está lá dentro da associação de bairro, você está como cidadão, que é o que você está até falando, cidadão do céu, cidadão da terra. Você está como cidadão para resolver lá a poda da árvore, o buraco na sua rua. E você está também como um agente do reino de Deus ali para
iluminar aquela treva que é ali. Sim, sim. Né? Isso aqui é uma coisa grave? Eu já falei isso várias vezes em algumas palestras minhas, e esse ano vai se repetir, porque é sempre um ano após as eleições majoritárias, que é a eleição de conselho tutelar. Uhum. Na cidade de São Paulo, são atendidas pelo conselho tutelar, por ano, 90 mil crianças. Só na cidade de São Paulo. 12 milhões de habitantes. 90 mil crianças, de alguma forma, por algum momento, é atendida pelo conselho tutelar, não é? É muita criança. E aí o que acontece? O conselho tutelar, ele é feito através de eleições, não é? É dividido por regionais, por exemplo, a cidade de São Paulo ela tem 32 subprefeituras, não é? Então, divide-se por todas essas 32 regiões e faz uma eleição local. Então, tem determinada região que tem 4 conselheiro tutelar, tem região que tem 2 devido à densidade de crianças ser menor, mas principalmente nas regiões periféricas, você pega Cidade de Tiradentes, Parelheiros, Rio Pequeno, enfim, as regiões mais periféricas, lá tem de 4 a 6 conselheiros tutelares que atendem aquela região. E aí o que acontece? Há a eleição que acontece geralmente em outubro também, né? Acontece, e qualquer pessoa maior de idade com título de eleitor, ela pode se candidatar a ser conselheira tutelar. E aqui em São Paulo é mais fácil ainda, que basta ter o ensino médio. Uhum. E não precisa ter experiência nenhuma. Tem algumas cidades que exigem formação em serviço social e etc e tal. Aqui não exige. O que acontece? Sai o edital na prefeitura que não é divulgado em canto nenhum. Eu mesmo não sabia desse processo. Ninguém sabe, você não vê anunciando que vai ter em outubro eleições para 200 e poucos conselheiros tutelares, mas a esquerda, mas os partidos, eles estão totalmente antenados nisso. E o partido que mais elege conselheiro tutelar na cidade de São Paulo é o PSOL. Ativista, né? Ele pega os ativistas, o pessoal dele que está envolvido lá. O PSOL, para quem não sabe, é o do Boulos, aquele lá que foi eleito agora com 1 milhão de votos, a deputado federal, e está com nome forte para prefeito de São Paulo. O cara que cresceu invadindo propriedade privada. Olha só. E é o partido dele que pega os militantes lá do partido e lança a candidatura deles para conselheiros tutelares. E olha, tem região de São Paulo que com 400 votos a pessoa é eleita um conselheiro tutelar. Nossa, muito pouco, hein? 400 votos, uma cidade de 12 milhões de habitantes? 400 votos, você tropeça na esquina, você tem 400 votos, né? É eleito com 400 votos. Por um mandato de 4 anos... E com salário, se eu não me engano agora, que deve ser por volta de R$3.000 a R$3.500. Caramba. Com alguns benefícios da prefeitura. Salário da prefeitura. Ele acaba se tornando um servidor público comissionado, que é como que se diz, mas por 4 anos da prefeitura. E aí o que acontece? O PSOL lança seus militantes, eles são eleitos, no entanto que hoje o Conselho Tutelar de São Paulo, a maioria é militante do PSOL, né? Olha como a coisa é tenebrosa, gente. Isso é só o começo que eu estou falando. Então elege os conselheiros tutelares. Por quê? Porque são eles que estão na linha de frente para atender essas 90 mil crianças, certo? Só que a Prefeitura de São Paulo, ela tem convênios com ONGs para acolher as crianças que, por algum motivo, o conselheiro tutelar foi no lar dela e achou algum problema de violência, ou ele mesmo na cabeça dele, ele julga que a criança tem algum problema, e chega lá na vara da criança e do adolescente e pede que essa criança seja levada para um abrigo. O juiz vai lá, toque de caixa, pum, libera, o conselheiro tutelar vai lá na casa e pega essa criança. Tem criança que sofre abuso? Tem várias, tem milhares. Mas o critério de julgamento é o do conselheiro tutelar. Nossa. Não é um critério técnico. O conselheiro tutelar ele vai chegar lá, se, por exemplo, como eu já vi um caso de uma criança que era de uma família evangélica, daquela linha pentecostal que o pessoal é mais duro, severo,
O conselheiro tutelar, que progressista, foi na casa da criança e no entendimento dele, aquela criança sofria tortura. Às vezes a criança chega e fala assim, meu pai e minha mãe me obrigam a ir para a igreja. Mas é o bastante. Me obriga a ler a Bíblia. No entendimento dele, essa criança está sendo violentada. Está sendo violentada. E aí o que acontece? Ele já tem lá o juiz da vara, que também já... Aí é um outro campo, que é o do ativismo judicial, que é outra coisa grave. E aí dá lá o despacho e fala, não, pode levar para o abrigo, 6 meses no abrigo. E aí tira, de repente aquela criança não passa nenhuma necessidade, não passa nenhum, vamos dizer assim, nenhum dano de abuso, essas coisas. Mas por quê? Porque o pai é severo, a mãe é severa, de repente não tem televisão em casa e tal, mas o conselheiro achou que a criança está sofrendo algum tipo de abuso. E leva para o abrigo. Só que todo abrigo é conveniado. Todo abrigo é conveniado. E quem são os dirigentes dos abrigos? Muitos são filiados a partido político, ao PSOL. No entanto, que a gente que recebeu uma denúncia de uma desses abrigos que recebem criança, aqui na Zona Oeste de São Paulo, que mandaram a foto para mim. Chegaram na porta do abrigo, tinha pintado na fachada do abrigo a foto da Marielle. Meu Deus. Então imagina só o que acontece com uma criança dessa sendo levada para um abrigo desse, por exemplo, para ficar 6 meses lá dentro. Vamos fazer uma lavagem cerebral, né? Entendeu? Então a coisa isso, gente, acontece por anos na nossa cidade, que ninguém percebe. É de uma forma invisível, mas aí que você começa a entender, porque, por exemplo, né, uma ideia que está muito vigente na periferia, né, que o rapaz de 15, 16 anos que pratica, por exemplo, um assalto, algo do tipo, ele na verdade é vítima da violência, da sociedade, e ele está fazendo aquilo porque ele é um coitado. Né, se ele não tem celular, né, e ele precisa de um celular, e viu um rapazinho lá de Pinheiros com celular, ele tem direito de roubar o celular daquele rapaz. Enfim, hoje existe tese defendendo o crime. Sim. Né? E aí esse rapaz ele sai de uma ONG pensando o quê? É verdade. Que ele tá certo. O Etílico, que ocupa a cadeira presidencial, na campanha dele, ele falou exatamente com essas palavras. Não sei se mandou apagar, já tirar do YouTube, mas o Etílico falou com essas palavras. É um coitadinho, vítima da sociedade, Sim. que precisa para tomar uma cervejinha no final de semana. Mas Exatamente. É inversão de valores. Total. Você falou também que começou então como direita paulistana, Sim. direita São Paulo, depois mudou para movimento conservador. Isso, porque foi a medida, né, do crescimento. Porque direita paulistana estava só focado na cidade de São Paulo, depois expandiu-se para o estado e aí para o Brasil. E movimento conservador justamente para marcar a posição conservadora. Acho que ficou né? uma nomenclatura, um título mais adequado, né? Sim, muito sim, bom, inclusive. sim, sim. Até porque, infelizmente, como a direita está indo em formação no Brasil, você pega pessoas de espectro, por exemplo, liberais, por exemplo, que eles se dizem de direita. E eu discordo totalmente. Sim. Que um liberal, ele é de direita, um MBL da vida, por exemplo. Eles defendem o aborto, liberação das drogas, porque é tudo pela economia. Então, para mim, desculpa, isso não é posicionamento de direita. E aí, quando a gente decidiu expandir, para poder acontecer uma ruptura mesmo, falar, vamos nos posicionar de fato o que nós somos, então vamos colocar movimento conservador. Porque direita, até o MBL fala que é de direita, né? Então... E não se restringe apenas ao movimento conservador. Tem o Instituto Conservador que tem outras iniciativas também. Na verdade, criamos um instituto, que aí sim é uma organização, né, um CNPJ, que ele abrange as iniciativas, né? Que o movimento conservador, na verdade, ele acaba sendo uma iniciativa do Instituto Conservador. O movimento conservador é um grupo de ação política, né? De formação e de ação política, aquela coisa mais combativa, apesar que hoje já está até proibido de fazer isso, né? Mas aí desdobrou outros trabalhos também, que na área cultural, por exemplo, quando a gente estava com a sede lá na Ana Rosa, tinha curso de inglês no final de semana, tinha curso de defesa pessoal, a gente estava pronto para colocar um curso de música, estudando música clássica com violino e tudo, aí entrou a pandemia e barrou.
Então, a ideia é, né, abranger várias áreas. Um time de futebol, que a gente tinha criado também, que é o Reaças Futebol Clube. Então, o Instituto serviria como um guarda-chuva para várias frentes de trabalho para poder alcançar o jovem, alcançar a família e de várias faixas etárias. Por quê? Para fazer um contraponto, porque a esquerda ela faz isso. Em todas as frentes ela está. Né? Então, é questão de ocupação de espaço mesmo, né? E você está em todo lugar, né? Então, esse que é a base do Instituto Conservador, né? Uma pergunta que eu ia te fazer, você até já acabou já respondendo bastante. Que acho que é a pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? Não gosto de política, não quero me envolver, política não é para crente. Você já acabou respondendo aí, né? Inclusive, esse esclarecimento aí sobre o conselho tutelar é muito importante. Sim, sim. Até para a igreja desenvolver o interesse em colocar um representante lá. Tentar colocar alguém, né? Pois é. É aquilo que eu falo, pastor. Você não gosta de política? Você não é obrigado a gostar de política. Sim. Eu conheço pessoas que falam para mim o seguinte: Edson, eu odeio política. Mas isso não isenta ele de acompanhar a política, de acompanhar o que acontece com a política, de acompanhar as decisões que estão sendo tomadas. Você não precisa amar a política, mas você precisa acompanhar para saber o que estão decidindo sobre a sua vida. Porque os representantes políticos, a palavra diz logo, representante. Você escolheu um cidadão para te representar no parlamento. Esse cidadão ele vai ter 4 anos ou mais lá para tomar decisões que podem impactar diretamente sua vida, prejudicando ou facilitando. Então, você precisa acompanhar o trabalho legislativo, mesmo que você odeie. Por quê? Porque a sua vida está sendo decidida diariamente. Né? Quer seja no nível municipal, aqui na Câmara Municipal, quer seja na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou quer seja no Congresso Nacional. São 3 esferas de poder que todos os dias estão aprovando leis que vão impactar diretamente as nossas vidas. Então, não existe isso, meu irmão, de eu não quero saber de política. Beleza, você não quer saber de política? O cara lá do PSOL, ele vai decidir sobre a sua vida usando a política. O cara do PCdoB vai decidir o futuro da sua vida porque você está simplesmente virando as costas porque está sendo discutido dentro do parlamento. Então você está deixando que pessoas que são totalmente anticristãs, que não creem em Deus, que militam contra Deus, inclusive, né, tomem decisões diariamente sobre a sua vida. Então você precisa acompanhar e se posicionar. Né? Você não precisa ir lá e catar o político pelo colarinho, mas você precisa saber o que o político está fazendo para poder trazer para o debate, né, o assunto. Está acontecendo tal situação, e quando você passa a acompanhar, aí você passa a ter parâmetros até de como exigir daquele seu político que veio na sua igreja lá. Eu sei que não pode pedir voto, mas indiretamente ele está pedindo voto. Lógico. Né? Lógico. E você vai votar nele porque é crente, pastor, conhecido, né? E aí você vai lá com todo carinho e vota nele, como um político daqui da cidade de São Paulo, que eu não vou falar o nome, né? Durante muitos anos ganhou voto da igreja evangélica e só aprovou absurdos na política, né? É de uma família conhecida aí. Mas durante todo o tempo que ele estava na política, ele sempre apoiou projetos contra o cristão, contra a igreja, contra a família. Só que na época das eleições ele estava pegando voto dentro da igreja. Exatamente. Agora, quando você toma conhecimento, você chega no cidadão e fala, o cara vai lá e fala que vai defender, eu vou lá para defender a igreja. Realmente, ele vai defender às vezes a denominação, a igreja dele, mas ele não defende os valores. Não adianta nada. Pois é. E fora que, assim, isso que você falou é muito importante, porque é natural de um país grande como o nosso e centralizado que as pessoas fiquem olhando só para Brasília. Então, que absurdo o Lula, que absurdo o STF, que absurdo a Câmara e o Senado. Só que muito do que é feito no nosso dia a dia prático começa na Câmara de Vereadores da cidade, principalmente cidades grandes como São Paulo. Sim. Porque, por exemplo, a Juliana é de Macapá, quando eu vou para lá,
quando ela veio para cá foi um choque, porque lá não existe isso do mercado cobrar a sacolinha. E quando eu fui para lá, eu já estava tão acostumado a comprar e pedir a sacolinha, que a gente fez compra no mercado, era 2, 3 coisinhas, eu fui pegando com a mão. E aí a moça do caixa me falou, sacolinha. E onde que foi aprovado o lance da sacolinha, ou dos canudos de papel, que substituíram o canudo plástico e outras coisas mais? Primeiro acontece aqui em São Paulo. Sim. Daqui vai para a Assembleia Legislativa, aí vira estadual. É coisa propaga. Então, assim, quando a gente está acompanhando, aqui eu estou falando de coisa até bobinha, assim, mas que interfere diretamente no dia a dia. Né? Até um tempo atrás você ganhava sacolinha, hoje você paga por ela. Em outros lugares ainda não acontece. Mas, quando a gente acompanha, né, a lei do tabagismo, de fumar em lugar fechado e tal, tudo isso começou aqui em São Paulo. Sim. Né? Então, para a gente começar a perceber, assim, a força que tem uma Assembleia Legislativa aqui no estado que pouquíssima gente acompanha. Né? Eu conheço mais gente que acompanha, às vezes, alguma coisa da Câmara de Vereadores do que da Assembleia Legislativa. Mas qualquer tipo de coisa estúpida, ao meu ver, até meio boba, sem noção, como canudo de papel, mas coisas mais graves, elas passam por ali. Sim. E daqui é uma mola propulsora, né? Sim, sim. Aí vai parar no Congresso. Não, você vê, por exemplo, eu fui chefe de gabinete do Douglas nesses últimos 4 anos. Muita gente só passou a conhecer a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por conta do nosso trabalho. Que tinha gente que nem sabia que existia uma Assembleia Legislativa de deputados estaduais aqui. Quando tinha a primeira oportunidade de falar com a gente, falava, mas o Douglas fica em Brasília? Eu falei, não, ele fica aqui em São Paulo, lá no Ibirapuera. Não acredito, eu passei a vida inteira no Ibirapuera e não sabia que era ali. Então assim, foram 4 anos escutando isso muito. E outro detalhe da questão de aprovação de projetos, assim, muitas vezes você acorda de manhã e tá lá aquela notícia no jornal, você tá tomando um café de manhã e fala, olha, foi aprovado o projeto de lei assim, 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 assado, e aí você fica furioso. Você só está tomando conhecimento depois que foi aprovado. Só que você não acompanhou nem o trâmite de quando o projeto ele foi apresentado. Porque para aquele projeto ser aprovado, ele precisou passar por todo um caminho. Só que a maioria da população só toma conhecimento quando ele foi lá aprovado. Isso já não tem o que fazer, né? Teve um caso emblemático, foi lá em Vitória, Espírito Santo, né, alguns anos atrás. Eles apresentaram um projeto de lei lá proibindo o saleiro na mesa. E correu tranquilamente na Câmara Municipal. E aí eles aprovaram o projeto de lei, foi sancionado pelo prefeito, e no dia seguinte já estava proibido pôr saleiro na mesa. Aí beleza, abriu-se os restaurantes, o povo foi almoçar. E chegou nos restaurantes, não tinha saleiro na mesa. O pessoal pedindo comida, falou, mas cadê o sal? Não, tá proibido. Mas como assim tá proibido? Não, aprovaram ontem, já foi sancionado. Ninguém pode, não pode ter saleiro nas mesas. Foi um choque na cidade, que assim, foi do dia pra noite, foi porque os donos de restaurante, a multa era altíssima. Falaram, se catar um saleiro na mesa, você vai receber a multa. Então o pessoal no outro dia chegou para comer, não tinha saleiro. Aí foi até interessante que teve um dono de um restaurante, o brasileiro é criativo pra caramba, eu gostei dele. O que ele fez? Porque o projeto de lei diz que não pode ter o saleiro na mesa. Sabe o que ele fez? Ele esticou varais no restaurante inteiro e colocou barbantes com o saleiro. O saleiro ficava 1 palmo da mesa, pendurado pelo barbante. Aí, não tá na mesa, né? Não tá na mesa. Tá sobre a mesa. Até fizeram a reportagem com ele. Falou, não, olha, o projeto de lei proíbe que não tenha saleiro na mesa. O saleiro não está na mesa. Aí o saleiro ficava pendurado e jogando. O pessoal usava o saleiro jogando. Foi criativo. Mas olha o nível que chegou. Né? Esse é um exemplo de que é apresentado um projeto de lei, passa pelas comissões, vai para votação, é aprovado, vai para sanção do prefeito, o prefeito vai lá e dá o chamegão dele, aprova, no outro dia a coisa tá lá como lei e você não pode falar nada, porque lei tem que ser cumprida, né? É o que falam. E aí você tem que obedecer a lei. São coisas interessantes. E muita coisa absurda, né? Que passa na Câmara. Aquela vez lá que a gente ficou levantando os projetos de lei, né?
eu não vou ficar citando nome de político aqui, mas muita gente que gosta dessa cor aqui, e que inclusive muito famoso, né? Cara, só assim, coisa aberração mesmo, que até às vezes o cara propõe e ele sabe que não vai passar, né? Mas banheiro assim, trans, banheiro unissex era o de menos, né? Inclusive em São Paulo tem dia do orixá, não sei o que, dia de Ogum, não sei o que lá. É tudo o vereador lá propondo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem criatividade, não sabe nada. E aí é incrível que assim, aí você ouve falar do vereador lá que é cristão. Aí você vai ver quem votou contra. Ninguém. Você fala, meu, tudo bem, uma vez eu conversei com uma pessoa e me falou exatamente, mas a gente faz um bem bolado lá, o cara não me atrapalha no meu projeto, não atrapalha ele no dele. Mas mesmo que você saiba que o projeto do cara vai ser eleito, você precisa se posicionar, falar, tem um voto contrário. Sim. Exato. Pronto, entendeu? Não, tem projetos que eu já peguei, gente, que o cara ele votou totalmente absurdo, ele nem sabia. Porque assim, nas câmaras municipais tem o tal do Congresso de Comissões, que pela prática você tem que passar pelo menos por 3 comissões para poder ter aprovação do projeto de lei. Comissão de CCJ, de Comissão de Justiça, Comissão de Temática, que aí, por exemplo, você é na área da educação, na área da saúde, e a Comissão de Finanças. Normalmente, por padrão, tem que passar por cada uma delas para ter aprovação. Se for aprovada pelas 3, aí vai para o plenário. Mas, por exemplo, a Câmara Municipal, para poder facilitar a vida dos vereadores, eles fazem um congresso de comissões. Eles pegam todos os projetos de lei numa tacada só e aprova tudo numa tacada só, valendo como se fosse um voto para as 3 comissões. Então, a real é o seguinte, não passa por análise técnica, se é constitucional, se abrange o tema de fato, se vai causar uma ordem de oneração financeira ao município. Eles aprovam uma pancada só. E aí eles apresentam lá, porque eles apresentam 150 projetos numa pancada só. E o presidente da casa, ele não vai querer ler projeto por projeto. Ele vem com uma lista dizendo o seguinte, olha, projeto de lei número tal, institui o dia o dia do ativista. Aí você olha, legal, dia do ativista. Só que no teor do projeto do dia do ativista, está dizendo que aquele que for ativista de organizações sociais, né, deverão ser amparados por lei do município, com vale não sei o quê, que não sei o quê. Aí vem aqueles jabuti que eles colocam tudo na lei. Aí você fala, nossa, mas era para fazer um projeto do dia do ativista. Né? Era para homenagear o ativista. Só que aí você vai ver, eles colocaram um monte de coisa, estão dando até emprego para os caras lá dentro. Então, assim, isso é uma armadilha muito grande. O que acontece porque não se analisa o projeto, aprova numa tacada só, e muita aberração está dentro disso envolvido. E aí você pega parlamentares cristãos, vamos dizer assim, que não se dá o trabalho de nem ler, falar, pega a sua assessoria. A cidade de São Paulo, cada vereador tem 18 assessores. Vai ter congresso de comissões, faz um pente fino aí, bota os cara para ler lá. Bota os 18 para ler, divide. Quantos projetos quer dizer? São 180 projetos? Pega 18 assessores, 10 projetos cada um. Fala, vocês têm até tal dia para poder cada um verificar cada projeto para ver se tem algum jabuti lá jogado lá no meio. O que tiver, você me avisa que eu vou chegar no presidente da Câmara, vou chegar, nem que os caras não quiserem suspender, eu vou lá na tribuna e vou falar, olha o que eles estão escondendo aqui. Aí que entra o trabalho parlamentar, né? E aí tem muito cristão, né, que... Né? Então, essa parte é interessante porque é a parte que não aparece. Não. O cara vai lá na igreja, fala, não, eu vou defender a igreja, não, eu vou pedir para pôr uma creche aqui e tal. Dizer, ele põe um pano colorido, mas não é aquilo que a gente quer. A gente precisa o colchão, a gente precisa do travesseiro, a gente precisa da cama. Ele está só pondo um pano colorido em cima. Sim. Então, essa ideia é interessante passar, porque a maioria dos cristãos não tem essa ideia, não acompanha. Isso, que nem você falou. Quando a coisa explode, é que nem a casa do canudinho, né? Não pode canudinho na praia, mas pode os caras se enfiar em costa de morro, onde você não pode, nem bicho mora lá.
O bicho não faz, mas os caras deixam os caras morar, mas tá preocupado com o canudinho que vai contra a natureza. Quer dizer, é um absurdo. Pastor, né? Eu já peguei, por exemplo, canudinho é proibido aqui em São Paulo, canudinho de plástico. Aí é o tal do canudinho de papel. Eu já peguei embalagem, eu deveria ter guardado. Eu já peguei canudinho de papel, que a embalagem era de plástico. De plástico, A embalagem é de plástico. Então, porque a lei diz que o canudinho tem não que pode. ser de papel, Mas o canudinho ele precisa ter uma embalagem, porque é higiênico, né? É unitário, vai ser distribuído. Aí tem um plastiquinho que você rasga em cima. São os absurdos, né? E fora que, assim, é bem isso que você estava falando mesmo. Existe um trabalho parlamentar que o cara põe lá 150 leis. Aí fala, minhas leis não foram aprovadas, mas eu propus que não sei o quê. Aí você vai falar, pô, o cara teve umas propostas legais. Só que o trabalho parlamentar não é só propor lei. Não. O principal do trabalho parlamentar, se é um vereador, é fiscalizar o prefeito. Exato. Se é deputado estadual, fiscalizar o governador. Se é deputado federal, fiscalização da presidência da República. Né? O senador também, e inclusive tem efeitos contra o STF, que podem ser tomados através do Senado. Então, isso não é falado para as pessoas. Não. Mas talvez seja, acho que, o mais importante, o que mais deveria ser cobrado de alguém que é eleito para um cargo assim legislativo, é justamente de fiscalização, né? Pois é. Assim, 4 anos de experiência dentro da Assembleia Legislativa, chefiando um gabinete, isso eu posso dizer com total conhecimento, autoridade. É bobeira quando um deputado, um vereador chega, não, eu estou protocolando projeto de lei tal, X, protocolou 30 projetos de lei, 30. Nossa, ele é produtivo, ele protocolou 30 projetos de lei. Mas já existe um acordo na casa, isso é fato, de que eles vão aprovar por parlamentar 2 projetos por ano. 2 projetos por ano. Então o presidente da casa chama o parlamentar e fala, ô deputado, você apresentou 30 projetos de lei aqui, escolhe 2 aí. Não, mas eu apresentei 30. Não. Escolhe 2, porque é o seguinte, não vai dar para discutir todos os projetos, porque assim, tem todo um regimento de horas que precisa discutir cada projeto, então é impossível. Nesse ponto, não é nem má vontade dos parlamentares. É que cada projeto de lei exige uma quantidade de horas para ser discutido. Então, tem projetos de lei aí que levaria 1 semana para ser discutido. Porque é exigido regimentalmente. Então, assim, é impossível discutir todos os projetos de lei dentro de uma legislatura. Então, o que o presidente da casa faz? Deputado, escolhe 2 projetos aí que você acha que realmente vai ter relevância e vamos articular para ver se aprova ou não. Para ver se eles aprovam pelo menos 2 projetos, de 1 a 2 projetos por ano, né? Isso funciona na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, lá no Congresso Nacional. É assim, galera. Então, não adianta a gente pegar, mas meu deputado é fera, ele apresentou 100 projetos de lei, mas é efetividade. Quantos foram aprovados? 2. Só que aí é o seguinte, fazer projeto de lei é fácil e é rápido. Eu pego, que nem lá no gabinete, eu tinha 4 assessores jurídicos para poder escrever projeto de lei, por exemplo. Então, se por dia a gente pedisse para escrever 4 projetos de lei, no mínimo teria 4 projetos de lei por dia. Então, a produtividade para poder fazer projeto de lei é grande. Mas, como o Ítalo falou, existem outros trabalhos que é muito mais importante de se acompanhar, que é o que acontece nos bastidores, nas comissões. Né? Uma coisa que eu sempre falei, o trabalho do parlamentar ele é muito mais efetivo obstruindo projetos absurdos, impedindo que ele caminhe, entendeu? Do que ficar pensando em produzir em linha de produção projetos que você sabe que não vai andar. Não vai, porque é impossível. Você produziu 50 projetos, o presidente da casa vai falar, escolhe 2. E não tem conversa, escolhe 2. E ponto final. E ponto final, não vai dar para pautar os 50. Então o que é muito mais produtivo? Você acompanhar as comissões, ver os projetos que estão sendo apresentados e começar a fiscalizar. Esse é o papel do parlamentar. Eu digo que 90% do tempo, do exercício, é fiscalização. Fiscalizar os projetos de lei que são apresentados, fiscalizar os recursos empenhados do Estado na distribuição no aparelho público, distribuição de emenda.
é fiscalização. Mas, infelizmente, quando você fala de fiscalização, dá até um arrepio, porque dá trabalho, gente. Isso dá muito trabalho. E as pessoas não sabem isso, né? Não sabem. Não sabem que, assim, você tem um contato com um vereador, com um deputado, e tem aqui uma escola precisando de alguma coisa, alguém que está usando o patrimônio público para um fim que não é o dele, né, o designado, é lá que você tem que bater e falar, preciso que seja feito, né, como, por exemplo, quando eu vou em algumas cidades do interior, às vezes a estação de trem é aquela bem antiga, tudo depredado, às vezes está te mostrando as fotos, né, você fala, poxa, não tem um vereador aqui nessa cidade que vai lá no governo federal, governo estadual e propõe, olha, a gente tem um patrimônio histórico lá, que é de quando começou a cidade, em volta da estação, e a estação está depredada. Pelo menos 2 casos eu vi assim, né? Guararapes e Monte Azul. Nossa, destruída aquela de Guararapes. A cidade começou em torno da estação de trem. E a estação está acabada. Nem mendigo mora lá, porque não dá. Porque é uma coisa que dormir no relento, porque não tem mais telhado. Tem telhado, tem. Aí você fala, e o próprio cidadão não dá conta. Conversa com a pessoa, você fala, poxa, não tem um vereador? Não sei. O próprio cidadão não é interessado. Numa cidade de 2 mil habitantes, hein? Pois é. Entendeu? Então você fala, essa informação que não chega para as pessoas. Não chega. Então é bem... Legal. Nosso papo tá gostoso aqui, mas a gente tá chegando no final. Eu acho que provavelmente o Edson vai ter que voltar, Edson. Pode. Acho que alguns assuntos, né, que a gente bolou aí no quarta, vai ter que ter aí uns 2 tempos, né? Sim, acho que até quando a gente trouxer o Sérgio aqui para falar da área da psicologia, ele vai já tá provavelmente com o projeto dele. Então acho que também é uma pessoa que vai voltar. Então só para encerrar essa parte, então você foi candidato a vereador, bateu na trave. Bati na trave, Não entrou por causa de coeficiente partidário. Eu fui, de 2.000 candidatos, eu fui o 47º mais votado na cidade de São Paulo. Só que o partido não atingiu o coeficiente eleitoral. Posso só pedir para ele explicar isso? Sim. Porque o pessoal não entende, né? Pouca gente entende como funciona o sistema de eleição para a Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, tal, Câmara dos Deputados. Explica para a gente essa questão, só para antes de encerrar, essa questão de como um deputado é eleito. Que o pessoal conhece muito Tiririca, né? O Tiririca puxou não sei quantos. Né? Como isso funciona? Existe todo um cálculo, que é óbvio que ele tem uns 3 desdobramentos, cálculos, não dá para poder apresentar aqui, mas colocando de uma forma bem grosseira. Pega-se a última eleição que houve e pega os votos válidos na cidade. Vê lá, por exemplo, 5 milhões de votos válidos, pessoas que foram na urna e votaram em alguém. Isso é considerado voto válido, né? Aí você pega aquela quantidade de voto válido, divide pela quantidade de cadeiras. No caso aqui em São Paulo, para vereadores são 55 cadeiras. Então você pega aquele número e divide por 55. E ali, aquele número representa para fazer uma cadeira. Então, por exemplo, em 2020, né? Qual que era o coeficiente eleitoral para fazer uma cadeira ao partido? 92 mil votos. Então, o montante de votos válidos que houve em 2016, que foi na eleição de 2016, pegou o montante de votos válidos de 2016, dividiu por 55, que é a quantidade de cadeira de vereadores, e chegou em 92 mil votos. Então, o que quer dizer? Para que cada cadeira seja ocupada, precisa ter aquela quantidade de votos, 92 mil votos. E aí diz o seguinte, mas o candidato sozinho, ele precisa ter aqueles 92 mil votos? Se ele tiver os 92 mil votos, sozinho ele consegue ser eleito vereador ali, porque ele atingiu aquela quantidade. Porém, para facilitar para os partidos, o que eles fazem? Por isso que fala que o mandato não é do político, o mandato é do partido. Por quê? Porque aquela quantidade de votos é para que a chapa de candidatos do partido faça. Então, por exemplo, no meu caso, eu me candidatei em 2020 pelo PRTB. Então, o PRTB lançou 70 e poucos candidatos a vereadores em 2020. Então, a princípio, eu imaginava 70 e poucos candidatos. Se cada um aí fazer 1.500 votos, pelo menos, ultrapassa a margem dos 92 mil votos. Se ultrapassar a margem dos 92 mil votos, garante uma cadeira. Então, é a soma
de todos os candidatos daquele partido que atinja no mínimo o exigido para fazer uma cadeira, que no caso seria 92 mil. Ele fala, pô, Edson, mas se atingir os 92 mil, todo mundo vai ser eleito? Não. Todo mundo daquele partido determinado. Não vai ser todo mundo que vai ser eleito. Será eleito aquele candidato que tiver o maior número de votos entre todos da legenda, o maior número de votos acima de 10% do quociente. Então, por exemplo, se o quociente para fazer uma cadeira é 92 mil votos, o mínimo que um candidato precisa fazer para ser eleito é 9.200 votos. Então, para ser eleito vereador na cidade de São Paulo, como foi em 2020, o vereador que tivesse 9.200 votos, o candidato tivesse 9.200 votos, ele seria eleito. Mas, como eu falei, para isso, todos os candidatos de uma mesma legenda, somando o voto de todos, precisa atingir no mínimo 92 mil. Atingiu? Aí olha-se quem desses candidatos foi o mais votado de todos e que no mínimo atingiu 9.200 votos. No meu caso, eu tive 20.309 votos. Eu fui na contagem geral, direta, assim, por número de votos, eu fui o 47º candidato mais votado na cidade de São Paulo. Se o critério de eleição fosse o mais votado, eu teria sido eleito em 2020. Porque a Câmara Municipal tem 55 cadeiras e eu fiquei em 47º. Eu ainda fiquei na frente de outros 8 ainda. Então eu teria sido eleito vereador largamente, tranquilo. Mas como é o critério de que a legenda, que é o partido, precisa fazer no mínimo 92 mil votos, o que aconteceu? O PRTB, né, somando todos os candidatos do partido, fez 62 mil votos. Faltou 30 mil votos para que o PRTB, na soma total, atingisse 92 mil votos. Então, por mais que 1/3 de todos os votos do partido fosse meu, né, que é o que aconteceu, eu tive 1/3 dos votos do partido inteiro, mesmo assim eu não fui eleito. Porque a minha obrigação eu cumpri. Porque se o mínimo seria 9.200 votos... Você mais que dobrou. Eu mais que dobrei a quantidade mínima de votos para que o candidato seja eleito. Porém, o partido não cumpriu o mínimo, que seria 92 mil votos. Aí, por isso que eu fiquei de fora. É uma arma que o PSDB, o PT, eles têm sempre muitas cadeiras. Muitas cadeiras porque eles conseguem. Na junção de votos, o partido tem 10 milhões de votos, por exemplo. É muito, de 10 milhões é muito, mas vamos supor, né? Eles conseguem concentrar voto. Aí eles têm os puxadores, né? Que você pega, por exemplo, o Suplicy. Em 2020, o Suplicy teve 300 mil votos. Puxou um monte de vereador junto com ele no PT. Agora o Suplicy para estadual teve 800 mil votos. Nossa. Com ele puxou outros 4 estaduais com ele. Então, assim, os partidos eles sabem montar a chapa, trazendo candidatos em potencial para que a soma, né? Porque a gente às vezes fica assim, porque esse cara é candidato, tal, ele tá ali para puxar voto. Puxar voto. Não sabe nada, não faz nada. Não vai fazer. E muitas vezes você até pensa o seguinte, pô, mas o cara tá se rebaixando, porque às vezes pensa isso, viu? O cara tá se rebaixando para ser vereador, coitado, né? Fim de carreira. Não, filho, é que ele tem poder de captar voto, mas já tá negociado para ele uma secretaria, por exemplo, que ele vai ganhar o dobro do que ele ganharia como vereador, vai ter uma subprefeitura na mão, com centenas de cargos, né? Então, às vezes a pessoa, na inocência, fala, nossa, mas tadinho, né? Vereador. Que nada. Então, e só para encerrar, vai ser candidato agora em 2024? Então, pastor, o que acontece, né? É óbvio, hoje eu tô filiado num partido grande, assim, graças a Deus a gente vai ajeitando, vai aprendendo, né? Eu comecei cru na política, passei por algumas legendas, né? E desde o ano passado eu estou filiado ao Republicanos. O Republicanos é um partido, abertamente, todo mundo sabe que ele tem uma ligação direta com a Igreja Universal. Todo mundo sabe disso, né? E dentro dos princípios que eu defendo, dos valores que nós defendemos, é o partido mais próximo possível disso. Então, assim, eu me sinto realmente em casa naquele partido, porque
ele é comandado por pastores, ele é comandado por bispos. Uhum. Não estou aqui fazendo defesa de igreja, Sim, de sim. linha teológica, nada disso. Mas é aquilo, a gente tem 32 partidos no país. Uhum. Né? Você tem que avaliar como que é o estatuto do partido, quais são os exatamente. valores que o partido defende, né? Eu vi crente votando em candidato do PSOL e no estatuto do PSOL defende o aborto. Sim. Parabéns, Legalização amigão. de droga. Legalização de droga. É crente. Deterioração da família. Exato. Porque aquilo, como eu falei, o mandato não é do político. Uhum. O mandato é do Do partido. Uhum. Se o mandato é do partido e o político é candidato daquele partido que ele aceitou as condições daquele estatuto, Uhum. se o partido chega a falar, fulano, você tem que votar a favor da legalização das drogas. O cara vai ter que Tem que votar. votar, não tem como. Ele vai ter que votar, ele tá condicionado. Uhum. Porque dependendo a gravidade da situação, ele pode, inclusive, alegar lá infidelidade partidária e etc e tal, e ele perdeu o mandato. Sim. Aí o cara fica com medo de perder o mandato e ele fala, eu tenho que seguir a orientação do partido. Aí de vez em quando você vê algum pastor ou outro votando a favor de alguma aberração, mas por quê? Porque ele está refém do Do estatuto estatuto do do partido, porque ele aceitou aquela condição, né? Ele foi lá, na hora de se filiar, de repente ele não leu o estatuto, né? Ou se leu, o que mais importou foi a chance de ser candidato. Uhum. Meu amigo, a conta vem. É, Ele vai ser cobrado disso. sim. Então, assim, dentro das legendas que existem aí, dentro daquilo que eu acredito, do que eu defendo, né, o estatuto que eu conheço, que está o mais próximo da nossa realidade, hoje é o Republicanos. Uhum. Então, estou filiado nesse partido, vou permanecer filiado nesse partido, eu não tenho pretensão nenhuma Uhum. de ir para uma outra legenda, vou continuar lá, e o partido já conversou comigo Uhum. se eu tenho intenção de vir candidato em 2024. Eu tive agora para estadual quase 22 mil votos, né? Tive 21.913 e na cidade de São Paulo eu tive 7 mil. E não é que eu perdi voto, gente, é porque a disputa de voto foi bem maior para deputado estadual. Então pulveriza o voto. Uhum. Quando é para vereador, concentra-se o voto. Então você fala, o Edson teve 20 mil votos em 2020 e agora teve 7 mil na capital, então ele perdeu o voto? Não é que eu perdi, é que houve um fatiamento maior entre os candidatos, coisa que já não vai acontecer de novo em 2024. Então, já me coloquei à disposição do partido, né? Falei, olha, se tiver que realmente vir, eu estou à disposição, não tem nada que me prenda, nem nada que... eu acredito que, como servo de Deus, nós temos que estar à disposição de servir o reino aonde estiver. E ainda mais, eu acredito que eu tenho uma responsabilidade de educar o cristão na questão política. Porque, meus irmãos, político crente existe há muito tempo. Uhum. Todo mundo aqui sabe. Sim. Agora, político crente que educa o crente na política... É mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui, né? Trazer Exatamente. informações A conversa bem franca. informações que a pessoa Legal. não tem em qualquer Pois é. lugar, né? Então, eu acredito que a minha missão, né, em relação a ter começado todo o ativismo nesses últimos 7 anos, e agora, como eu já fui candidato 2 vezes e está nesse partido, eu tenho a missão principal de educar o cristão de como tratar a política. Uhum. Aquilo que eu falei, não precisa amar, não precisa ser apaixonado pela política, mas você tem que entender a política. Uhum. Né? Porque você é um cidadão dos céus, mas também é um cidadão da terra. É isso aí. Legal. Pessoal, nosso Quarta Convida vai ficando aqui. Né? Os Quarta Convida, nesse estilo podcast, eles serão um pouquinho mais longos, mas vocês estão percebendo que os assuntos serão pertinentes. Agradecer o Edson, o Ítalo, que esteve com a gente aí, e a nossa pretensão é dar um passinho além. Talvez os próximos podcasts a gente também deixar uma abertura para que você possa fazer pergunta em tempo real. A gente está caminhando, né? Aos pouquinhos, pouquinho por vez. mas a gente vai chegando lá e fica o convite aí para quarta-feira que vem você estar conosco para ter mais um Quarta Convida. Jesus abençoe você. Amém. Um abraço. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.